Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Caminhoneiros ameaçam bloquear estradas a partir da meia-noite. Balanço da Petrobras aponta 21 bilhões de reais em prejuízos. 6 bilhões só com os desvios. E veja também nesta edição. Justiça condena Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef e mais 6 pessoas por desvios na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Depois de triplicar o valor do fundo partidário, o governo fala em cortar o recurso e irrita o presidente do Senado. CCJ da Câmara dos Deputados aprova a proposta de limitar em 20 o número de ministérios. Por que o descobrimento do Brasil não é comemorado com feriado? Que é algo que tem a ver com a coroa, o mérito da coroa portuguesa. Depois da passagem do tornado, a Prefeitura de Xanxerê, em Santa Catarina, prevê um ano para reconstruir a cidade. Mesmo com a frequência de naufrágios no Mediterrâneo, mais de 1.000 imigrantes ilegais chegaram hoje à Itália. Drone com material radioativo vai parar no prédio onde mora o primeiro-ministro japonês, em Tóquio. E participam da bancada o cientista político José Álvaro Moisés e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Mande sua pergunta aos nossos comentaristas através do WhatsApp, o número está aí na sua tela. E ainda pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Depois de 2 adiamentos, a Petrobras divulga balanço auditado de 2014. Prejuízos com a corrupção chegam a 6 bilhões e 200 milhões de reais. A expectativa em torno do balanço fez o índice Bovespa fechar o dia em alta de 1,59%. As ações preferenciais da Petrobras subiram 0,23%, negociadas a R$ 13,12. 4 meses atrás, elas valiam R$ 8,18. O dólar recuou 0,63%, cotado a R$ 3,00. A gente sugere que a pessoa que manteve a ação até agora continue, ela já passou pelo pior. E a gente acredita que o médio prazo deve ser melhor e as ações devem subir. Se cair amanhã, sim, é um momento para comprar. No início da noite, a administração da estatal divulgou os balanços auditados do terceiro trimestre de 2014 e também o anual. Os prejuízos no ano passado somaram 21 bilhões e 580 milhões de reais, o pior resultado desde 1991. Quase 1/3 do rombo foi causado pela corrupção. Usamos informações de que apenas a Polícia Federal e o Ministério Público poderia dispor por conta de ferramentas de investigação que nenhuma empresa do país tem à sua disposição. O escândalo de corrupção na estatal vai prejudicar os investimentos nos próximos anos. O plano de negócios para o período de 2015 a 2019 deve ficar em torno de 176 bilhões de dólares, 20% a menos do que estava previsto. A produtividade também foi afetada. Algumas empresas com contratos com a Petrobras, alvos de investigação, pediram recuperação judicial. Os empregos no setor também enfrentam dificuldades. É o caso do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperge, que demitiu 1.500 funcionários há um mês. Elias entrou na estatística. Isso aí é até meio complicado, porque já não se trata de partir da empresa. Para mim, isso aí é lá em Brasília que roubaram muito e deixaram, eles ficaram sem dinheiro e começaram a pegar o nosso. José Álvaro Moisés, boa noite. Boa noite, Felipe. Balanço auditado, esperado, saiu agora. Agora a pergunta que se faz é o seguinte: de onde foi tirado esse dinheiro que saiu aí no ralo da corrupção? Não, eu acho que todas as indicações que nós temos da Operação Lava Jato, é que veio da negociação entre a empresa e a Petrobras e as empresas que prestam serviço para a Petrobras, com as intermediações que envolveram a participação de representantes de partidos políticos, né, que recolheram uma parte na condição de propinas, na grande tentativa de torná-las legais, muitas vezes passando, encontrando fórmulas de declarar isso como se fossem doações legais. Nós sabemos que não foram. Então, eu acho que o dinheiro, William, vem do que seria a movimentação financeira da Petrobras. Quer dizer, do patrimônio, dos recursos da Petrobras, do que os acionistas que foram estimulados durante anos pelo governo a comprar ações e da ação da Petrobras no exterior. Quer dizer, o que seria, na verdade, o resultado positivo
da Petrobras, do ponto de vista da sua presença no mercado internacional, venda, produtividade, uma parte foi abocanhada. Pelo quê? Por um lado, por uma governança extremamente ineficiente, que levou a um prejuízo, né, segundo esse balanço, de 22 bilhões, o prejuízo geral, dos quais 6 bilhões e 200 milhões devido à corrupção. Aliás, uma coisa curiosa, né? Alguns meses atrás, se falou muito na mídia, na televisão, eu acho que mesmo aqui, que talvez o vulto dos recursos desviados pela corrupção chegasse a 10 bi. Agora nós estamos ouvindo que são 6,2. Eu acho que seria interessante, não é, a Petrobras fazer um esforço na linha do que o presidente disse na sua entrevista de transparência, para explicar para a população brasileira de onde veio o dinheiro e qual é a conta real, porque nós não temos essa, não é? É preciso conhecer esse documento em detalhes, inclusive o que alguns economistas têm chamado a explicação das notas explicativas que levam a tornar mais claros, mais transparentes esses cálculos, para que nós, a população brasileira, a sociedade, acionistas e não acionistas, pudessem saber o que aconteceu. Isso é exatamente o que o Maurício Espósito aqui pergunta, se dá para confiar e acreditar nesses 21 bilhões, mesmo sendo auditado. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Boa noite. Bom, uma grande petrolífera brasileira que agora tem uma dívida total de 351 bilhões de reais. Olha, eu acho que o retorno da credibilidade para a Petrobras, de alguma forma, vai demorar, pelo menos do ponto de vista nosso, brasileiro, né? Porque a maior empresa do Brasil, a seção que a gente tem é o seguinte, ela foi roubada por cima, por baixo, dos lados. E eu apontaria a entrevista daquele rapaz no final, que perdeu o emprego, né? Eu acho que ele definiu muito bem, de uma forma muito direta. Roubaram demais lá em Brasília, como metáfora geográfica do que significa o governo. Roubaram demais lá em Brasília, faltou dinheiro para eles aqui, eles estão perdendo o negócio, então eles cortam o nosso. Então, é essa cadeia, né, que o efeito cascata, a gente sabe que, assim, quando você tem uma tragédia econômica como essa, aqueles que conseguem nadar escapam, né? Agora, no caso dos corruptos, é o que a gente tem a expectativa que não aconteça, que não vire pizza. Daqui a pouco eles não estão passeando por aí com liberdade condicional, seja lá o que for. E as pessoas mais simples, que trabalham, que correm atrás do prejuízo todo dia, elas são roubadas porque pagam muito imposto, o dinheiro é roubado pelo governo e depois elas perdem o emprego porque elas são as mais fáceis de ser demitidas, né? Vamos registrar a participação dos nossos telespectadores. O Luciano Cordoni aqui pelo Facebook. Como alguém rouba bilhões e ninguém descobre nada, né? O Gabriel P., vamos ver agora se o judiciário vai reaver todo o dinheiro para a Petrobras, além de prender quem roubou. William, um desses comentários, o primeiro telespectador, como é o nome dele? Luciano Cordoni. Então, ele está chamando a atenção para uma coisa interessante, importante. Eu não sei se vocês prestaram atenção na entrevista do presidente da Petrobras, ele a certa altura diz, olha, as informações que nós temos do balanço para chegar a essa verificação foram feitas porque a Polícia Federal e o Ministério Público tinham informação que uma empresa, e aliás ele diz, todas as empresas do Brasil não têm. Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu queria levantar uma dúvida séria sobre isso. Uma empresa do tamanho da Petrobras, que movimenta bilhões do jeito que nós sabemos, o vulto da empresa, ela tem que ter mecanismos de governança, inclusive de controle. E por que não ter, inclusive, um sistema de segurança interno para verificar o que os seus próprios funcionários fazem? Eu não estou falando de segurança no sentido repressivo, eu estou dizendo no sentido de accountability, de controle. Não é? Então, eu acho que há uma coisa no Brasil que às vezes desanima, e a pergunta do Cordoni vai nessa direção, desanima os brasileiros, desanima os telespectadores, desanima a todos nós, os analistas, que às vezes as pessoas falam as coisas, são chavões, né? Então, a transparência, a empresa não pode fazer. Como não pode fazer? É exatamente o que uma grande empresa com esse vulto deveria fazer, porque a empresa não é privada, ela é devida aos brasileiros, ao governo brasileiro, e ela tem um capital Estado aberto, brasileiro. Né? E ela de capital aberto, ela está no mercado capital, tem acionistas. Se nós lembrarmos
lembrarmos, nos anos 50, o entusiasmo de setores da sociedade brasileira pela ideia de que se ia ter uma empresa estatal de petróleo, que, aliás, os americanos diziam que não tinha petróleo no Brasil, os russos foram trazidos no momento, os técnicos diziam, não, tem petróleo, de fato tinha. Então, houve um grande entusiasmo. Agora, uma empresa desta que é pública não pode se submeter a ideia, olha, nós não tínhamos condições de fazer o controle. Eu acho que tinha, e esse é um ponto a ser cobrado. Só para encerrar, o Franz Joseph, aqui pelo Twitter, o rombo foi maior porque a empresa vinha de lucros de 30 bilhões de reais, portanto, este valor que deixou de ganhar tem que ser contabilizado. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef são condenados na investigação de superfaturamento da obra da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Essa foi a terceira sentença da Operação Lava Jato, de um total de 19 ações penais. Paulo Roberto Costa foi condenado a 7 anos e 6 meses de prisão por organização criminosa e lavagem de dinheiro. O ex-diretor cumpre prisão domiciliar no Rio de Janeiro desde outubro do ano passado. O doleiro Alberto Youssef foi sentenciado a 9 anos e 2 meses de reclusão pelos mesmos crimes. Ele continua preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Como fizeram um acordo de delação premiada, os dois têm alguns benefícios. Costa deve cumprir 2 anos da pena em regime domiciliar e o restante em regime aberto. Já Youssef pode cumprir no máximo 3 anos de prisão em regime fechado, mesmo se for condenado em outras ações da Lava Jato. Se eles descumprirem o acordo, as penas serão aumentadas. Vai aumentar para os limites legais, porque a delação, na verdade, ela diminui. Então, se o juiz iria dar um X, ele vai dar um X menos 1, menos 2, devido à delação, e voltaria para aquele valor X, se assim posso dizer. Também foram condenados hoje Márcio Andrade Bonilho e Valdomiro de Oliveira, do grupo Sanco Sider, pelo crime de pertinência à organização criminosa envolvendo a refinaria Abreu e Lima. Esdra de Arantes Ferreira, Leandro Meirelles, Leonardo Meirelles e Pedro Arguese Júnior, além do próprio Bonilho, também foram condenados por 20 crimes de lavagem de dinheiro. Os 6 vão ter que pagar 18 milhões de reais em indenização para a Petrobras. Todas as sentenças foram em primeira instância e cabe recurso de acordo com a Justiça. As primeiras condenações da Lava Jato saíram em outubro do ano passado. Na primeira estava a doleira Nelma Kodama. Presa quando tentava sair do país com 200 mil euros na calcinha, Kodama foi sentenciada a 18 anos de prisão por evasão de divisas. Pondé, o processo da primeira instância está célere, rápido, né, com o juiz Sérgio Moro. Agora, o que a população quer saber, e os políticos envolvidos? Então, a impressão que a gente tem é que, fazendo uma metáfora, claro, plebeu está indo preso rápido. Agora, o que se chamaria de aristocracia ou nomenclatura, ou seja, os políticos, eles têm todo tipo de proteção e vai e volta e diz que não é, e tem advogado caro e não sei o quê. Enquanto que as pessoas que não fazem parte desse corpo político, a condenação e a prisão vai muito mais rápida. Isso, claro, todo mundo que for provado culpado tem que ser punido, independente se é político ou se não é. Mas do ponto de vista de quem assiste, o brasileiro que está lá pagando imposto, trabalhando, correndo atrás de prejuízo todo dia, ele tem uma sensação de que só gente igual a ele, ou seja, gente que trabalha, que não é político, vai preso. E os políticos têm imunidade. Moisés. Então, eu concordo com a maior parte dessas coisas que o Pondé diz, mas eu queria chamar a atenção para um aspecto, né? Eu tenho sido muito crítico sempre na minha participação aqui, por razões óbvias. As coisas do Brasil são complicadas, não dá para você ter um olhar de poliana diante das coisas, né? Agora, acho que essas condenações do Paulo Roberto Costa a 7 anos e do Youssef a 9 anos, né? Ainda que com os acordos de delação vão em parte cumprir em casa, em parte depois poderão ser liberados, etc. Eu acho que as condenações indicam que nós estamos começando no Brasil a ter um sistema, não é, de controle representado fundamentalmente pela ação da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça Federal. Acho que isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Nós temos muito ainda que caminhar para criar esse sistema de uma maneira permanente, organizada e que seja capaz de, digamos assim, de pegar todos os corruptos e não apenas localizadamente. Mas que nós estejamos dando esses passos e para a sociedade brasileira, não é? A resposta de que essas pessoas que
foram responsáveis por esses desvios estão sendo punidas, acho que é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Mas já dá para fazer essa observação? Não se esqueça que cabe recurso e vai subindo de instâncias. Então, isso remete, então, para uma segunda questão, William, que é o seguinte: no sistema jurídico brasileiro, e algumas garantias que tem na Constituição brasileira, a presunção de inocência e um sem número de recursos, né? Há um debate hoje no mundo jurídico se nós devemos manter isso assim. Evidentemente, a presunção de inocência é muito importante, é quase uma cláusula pétrea, mas os recursos que levam a essa imagem que você... pelo qual você faz a sua pergunta, por exemplo... Eu estou aqui como advogado do diabo, né? Está sendo fazendo o papel do telespectador. Entre outros, pelo próprio juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, que haja mudanças. Não é? O Sérgio Moro está propondo, por exemplo, que uma vez inaugurados os processos em primeira instância, não é? As pessoas que estão sendo investigadas, se há evidência, elas possam ser presas já na primeira instância. É uma modificação do processo, porque não apenas ele, mas alguns outros juristas chamam a atenção para o fato de que a dificuldade que nós temos da morosidade da punição está no processo, está naquilo que o processo permite. Então, nós precisamos rever isso. Acho que a oportunidade para rever aparece agora, né? São a partir dos casos concretos. Tem muita gente dizendo aqui, pelas redes sociais, preocupados com a devolução do dinheiro. Que, na verdade, as punições estão aí, vão ser presos, mas e o dinheiro? Então, nessa notícia da prisão dos dois, a sequência da notícia é que os dois têm que devolver 18 milhões. É claro... Mas é muito pouco em relação a 20 bilhões. Aos 6,2 bilhões que foram normalmente não se devolve nada. É assim, devolve-se pouco, não devolve nada, o dinheiro é fundo perdido e já virou outra coisa, deve estar aplicado num banco em Marte. Certo? Então, esse é um dos problemas também da corrupção. Tudo bem, melhora do ponto de vista punitivo, isso é importante, mas do ponto de vista do bolso, o dinheiro que foi roubado, que o brasileiro é acharcado de impostos todo dia, esse dinheiro não volta mais. Não volta mais. Olha, você fez uma observação em relação à empresa dos brasileiros, o Juliano Winkert aqui está perguntando, empresa dos brasileiros, o que é o ganho da Petrobras? Um petróleo caro, gasolina cara. Mas é um patrimônio da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. As pessoas ganham, quem não é acionista, ganha de uma maneira indireta. Agora, ele está chamando a atenção para uma coisa importante. Durante anos, a Petrobras cobrou um preço da gasolina totalmente desequilibrado em relação ao mercado internacional, e isso é parte do prejuízo que a Petrobras teve. Então, acho que é interessante a pergunta dele, porque chama a atenção para um aspecto. Quando o Estado tem... Eu não sei se o Estado deveria ter, essa é uma discussão que é preciso fazer, mas quando o Estado tem a propriedade de empresas do vulto da Petrobras, o ganho da sociedade é indireto, não é direto no sentido que vai aparecer na conta bancária dele. Eu sou dos que acham que perde mais do que ganha. Tendo empresas desse... Tendo empresas estatais desse tamanho. E tem uma coisa que a pesquisa internacional mostra, pesquisa sobre corrupção, William, que os países em que você tem mais corrupção são aqueles em que você tem presidencialismo muito forte, articulado, associado com empresa petrolífera. Se quiserem, eu vou lembrar o nome do autor. Não houve avanço nas negociações entre os caminhoneiros autônomos e o governo. A categoria ameaça entrar em greve a partir da meia-noite. Os caminhoneiros saíram descontentes da negociação com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rossetto. O governo não acatou a principal reivindicação da categoria, estabelecer um preço mínimo para o frete no país. O ministro alega que a medida seria inconstitucional. No lugar, propôs a criação de uma tabela de referência com sugestões de preços. Os caminhoneiros dizem que o preço do frete baixou 37% nos últimos 5 meses e prometem retomar as paralisações das estradas já na madrugada desta quinta-feira. Em fevereiro, os caminhoneiros também promoveram bloqueios de estradas em todo o país para exigir aumento do frete e redução no preço dos combustíveis. Na ocasião, o governo prometeu não subir o valor do óleo diesel. O Brasil vai parar, se eles pararem. Eu acho que tem uma questão aí que não está
suficientemente explicada que por que não houve um entendimento. Os caminhoneiros estão pedindo um preço mínimo por frete, mediante uma alegação de que num prazo curto de tempo houve uma perda de 37%. Agora, claro que isso é uma coisa da atividade econômica, não é? Da atividade econômica do país, porque os caminhoneiros transportam bens, transportam produtos pelo país inteiro. Então, essa é uma área que seria também necessária ter clareza qual é a negociação. Eu não entendi o que o ministro Rossetto está propondo nessa área. Que... Não chegou a acordo, então... Não deve ter sido nada. Hoje é comemorado o Dia do Descobrimento do Brasil. Não é feriado e a data muitas vezes passa despercebida pelos brasileiros. Você sabe que dia é hoje? Hoje não sei. Dia da Independência do Brasil, é isso? Tiradentes não foi o que foi ontem. Então não lembrado não. Foi no dia 22 de abril de 1500 que as caravelas portuguesas Pinta, Santa Maria e Nina chegaram onde hoje fica a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Lideradas pelo almirante Pedro Álvares Cabral, o lugar foi batizado de Ilha de Vera Cruz. Primeiro, foi considerado 3 de maio como dia do descobrimento, e só a partir da Revolução de 30 resgatou-se a data registrada na Carta de Pero Vaz de Caminha, 22 de abril. Para esse professor de história, a palavra descobrimento é usada de forma errada. Não foi um descobrimento do Brasil, né? Eles encontraram um território que era ocupado por milhões de indígenas, por diferentes culturas, etnias, tradições, que tiveram a sua terra invadida. Aqui na capital paulista, uma das poucas referências ao descobrimento do Brasil é este monumento, que fica no Parque do Ibirapuera e homenageia Pedro Álvares Cabral. A inauguração do monumento aconteceu em junho de 1988, marcando o início das comemorações dos 500 anos da chegada de Cabral. O estado de São Paulo é representado no brasão de armas. Em Natal, no Rio Grande do Norte, o desembarque dos portugueses no Brasil é lembrado com uma exposição, Brasil Natural e o Surgimento da Nação, com imagens de artistas como Depré e Rugendas. Que a partir da chegada dos europeus, aqui nesse continente, começou-se a formar uma nova nação. Se o dia do descobrimento do Brasil está esclarecido, por que a data não é considerada feriado? Vamos dizer assim, não ganhou a condição de feriado, por quê? Porque é algo que tem a ver com a coroa, com o mérito da coroa portuguesa. É uma data que é importante? É, mas o Brasil já tinha uma história antes dos portugueses chegarem aqui, né? Olha aí, Pondé, o Denis Rocco está dizendo aqui, não deveríamos devolver as terras para os índios e pedir desculpas? Acho que ele está brincando, né? Deve estar brincando. Assim, olha... sem dúvida que o Brasil, como território geográfico, como um lugar onde habitava outras pessoas, já existia. Mas não era o Brasil. Era uma região geográfica que tinha uma outra cultura que vivia aqui, aliás, várias culturas diferentes, né? E, portanto, o Brasil, como conceito, Estado, que inclusive é capaz de olhar para trás e rever o que fez com os índios e dar reserva para eles, isso não existia. Isso é resultado do processo histórico conhecido como modernização, o Estado, a própria noção de Estado moderno, que foi criado no Acordo de Westfália, no final da Guerra de 30 anos, dentro do que a gente chama Alemanha, aconteceu lá por volta de 1642. Então, a noção de Estado que a gente tem não existia. Então, eu acho uma forçada de barra dizer que o Brasil já existia enquanto tal. Existia, sim, outras culturas, a região geográfica, e que os portugueses chegaram aqui. Agora, veja, se você olhar para trás na história da humanidade, a história sempre foi assim. Grupos chegam em outro lugar e se misturam com aqueles e criam civilizações assim, culturas assado. A história da humanidade sempre foi assim. Então, às vezes, me dá a impressão que uma certa historiografia mais recente no Brasil e em outros lugares cria uma sensação assim de pecado, sabe? Nos movimentos dos povos que vai e volta, que eu acho às vezes um pouco excessivo. Pois é. É interessante essa discussão. Eu não sei se nós temos que comemorar, viu, William? Eu tenho dúvidas sobre comemorar o descobrimento, aspas em descobrimento, né? Eu me lembro que no ano 2000, quando houve a celebração dos 500 anos, supostamente, do descobrimento, alguns autores portugueses que vieram ao Brasil chamaram a atenção para uma coisa interessante. Eles diziam, olha, o que houve realmente não foi um descobrimento, foi um achamento, não é? De uma terra, de uma região, de uma área
que tinham, como o Pondé chamou a atenção, tinham povos, uma cultura, e um outro povo achou e aí estabeleceu uma relação que foi desequilibrada, desigual, assimétrica. A colonização teve consequências graves para os índios, como um dos telespectadores chamou a atenção. Agora, deixando tudo isso de lado, porque isso é parte da história, do conhecimento, deixando eu tenho dúvidas se uma coisa como o dia em que o Brasil foi achado ou descoberto precisa comemorar. Acho que não precisa. É feriado demais, na minha opinião. Deixa eu só fazer uma correção aqui da reportagem que passou por... não passou por nós, porque a gente percebeu aqui das caravelas lá, que era de Colombo, não era de Cabral. Inclusive o Mauro Pucci está dizendo aqui, ó, as caravelas de Colombo. Essas que eram de Colombo. Santa Maria, Pita e Nina. Justamente. Então, não era de Cabral. Então, também Colombo achou que depois foi chamada América. Mas assim, o Sapiens Sapiens também achou a Europa onde viviam os Neandertais. Quer dizer, a história da humanidade é esse processo. Né? A seguir, CCJ da Câmara aprova reduzir o número de ministérios e o drama dos refugiados. Mais de 1.000 imigrantes foram resgatados pela Marinha Italiana nas últimas 24 horas.